Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre estruturas condicionais. Podemos construir estruturas condicionais de diversas formas. Por exemplo, desde aquela mais simples, onde você tem duas alternativas a escolher ou uma só. Assim como quando nós encontramos um padrão dentro das possibilidades de construção, nós podemos ter algumas alternativas encadeadas, mas com padrão reconhecido. Se por acaso você não consegue identificar um padrão lógico para a construção da estrutura encadeada, nós dizemos que essa estrutura vai ser do tipo heterogênea. Funciona, não tem nada errado, só é uma alternativa diferente, é uma estrutura diferente de um padrão. As estruturas condicionais podem ser desde condicionais simples, onde eu tenho uma alternativa que, dado uma condição ser atendida, essa alternativa vai ser executada. Por exemplo, eu quero correr ao ar livre, mas eu só vou fazer isso se o clima estiver bom. Como que seria essa condicional? Se clima igual a bom, então a ação recebe correr. Fim C, fim da condicional. Esta é a assinatura de uma condicional se, fim C, de uma condicional simples. Como ficaria o fluxograma? Veja, eu pego então o diagrama de bloco que representa essa mudança de fluxo. Caso essa condição seja verdadeira, eu processo essa atribuição de correr à variável ação. E aí o meu fluxo se encontra com o fluxo normal e o algoritmo continua. Veja, eu só tenho uma alternativa, eu não tenho nada para fazer caso o clima não esteja bom. Eu posso ampliar essa condicional para eu ter uma alteridade. Vamos pegar um novo exemplo e aplicar numa condicional composta se senão. Eu quero ir à praia, mas eu só vou se o clima estiver bom. Se o clima não estiver bom, eu vou ao cinema. Como ficaria essa condicional? Se o clima estiver bom, então a ação recebe ir à praia. Se não, a ação vai receber ir ao cinema. Passando esse algoritmo para o diagrama de blocos de decisão, nós teremos: se clima bom, se isso for verdade, a ação recebe ir à praia. Se isso for falso, a ação recebe ir ao cinema. O fluxo é conectado e o meu algoritmo continua. Vamos para um outro exemplo agora. Digamos que eu quero dar como entrada um nome e 4 notas de um aluno. Depois calcular a média e informar que o aluno foi aprovado caso essa média seja maior ou igual a 60. Como ficaria esse algoritmo? Começaria pelo seu nome, a declaração das variáveis e o início formal mesmo do processamento, que se dá aqui, em início. O que eu tenho então? Eu tenho o carregamento das 4 notas pelo meio de entrada, leio também o nome do aluno. Essa ordem poderia ser invertida? Claro que poderia. Isso é só um exemplo. A média que recebe, então, a soma das 4 notas e divide por 4. E a condicional, se a média for maior ou igual a 60, então escreva o nome da pessoa, a frase foi aprovado com média, aqui a informação do valor da média e uma mensagenzinha de parabéns no final. Fim do nosso algoritmo. Como esse algoritmo seria representado em diagrama de blocos? Eu teria lá o nosso início. Veja, a declaração de variáveis já não aparece. O que vem são as entradas de dados, as 4 notas e o nome do aluno. Aqui nós temos o processamento, onde nós vamos calcular a média. E agora nós vamos testar se esse aluno foi aprovado ou não. Se a média dele foi maior ou igual a 60, e eu exibo na tela o aprovado. Ah, professor, você botou uma mensagem tão grande lá. Sim, aqui no nosso diagrama de blocos, a gente vai primar pelo essencial.
não precisamos colocar todas as informações que vão ser passadas para o usuário, apenas a informação principal. Damos sequência, já temos a condição de aprovado caso a média seja maior ou igual a 60. Se não for, o programa segue o fluxo e o diagrama encerra aqui no seu terminal. Agora vamos ampliar esse exemplo aqui. Vamos manter que o aluno foi aprovado caso a média seja maior ou igual a 60, ou reprovado caso a média seja inferior a 60. Como ficaria o nosso algoritmo? Nós teríamos lá um nome, a declaração das variáveis e o início do processamento, com a leitura dos dados, o cálculo da média. E agora entra a nossa condicional. É uma condicional composta se, senão. Se a média for maior ou igual a 60, então nós temos a mensagem de que o aluno está aprovado. Se não, nós dizemos que o aluno foi reprovado. Encerra então a nossa condicional e também encerra o nosso algoritmo. E como ficaria a representação do diagrama de blocos? Seria muito parecido com o diagrama de blocos anterior. Até este ponto, eles são praticamente iguais, eles são o mesmo. Só que aqui eu tenho o fluxo da verdade, dizendo que o aluno é aprovado. Caso o aluno não alcance a média 60, ele vem para o outro lado, no fluxo do falso. Falso, a média não é maior que 60. Se é falso, eu vou dizer reprovado. E aí eu encerro o meu fluxo, chego no conector e volto para o algoritmo principal. Como não tem mais nada a fazer, nós seguimos para o terminal, encerrando o diagrama de blocos. Com isso, nós vimos as duas estruturas básicas das condicionais. Condicional simples e condicional composta se, senão. Na sequência, nós veremos as estruturas condicionais encadeadas.